Oi pessoal, tudo bem? Agora a nossa fala vai ser sobre o Alberto de Oliveira. Ele já vai ser um pouquinho mais prático de nós conseguirmos falar sobre ele, porque ele é considerado o poeta ortodoxo do parnasianismo. Eu vou explicar isso para vocês. O que significa ser um poeta ortodoxo do parnasianismo? Significa um poeta que segue à risca todas as características parnasianas. Vamos pegar aqui dois exemplos. Olavo Bilac escreveu textos de cunho nacional, escreveu textos de cunho erótico, mas isso não está na regra geral do parnasianismo, porém ele escreveu. O Raimundo Correia, outro autor, ele também escreveu textos com características do romantismo, desilusão e pessimismo. Não são características parnasianas, são características do romantismo que ele traz para o parnasianismo. O Alberto de Oliveira é o inverso disso tudo. Ele escreve somente com características parnasianas, ponto final nessa história, tá ok? Ele vai trazer uma poesia fria, ou seja, com ausência de sentimentos, até porque os poetas parnasianos não podem imprimir sentimentalismo no texto para não interferir no fazer literário e perder a estética desse fazer literário. São textos intelectuais, porque são textos que querem fazer com vocabulário rebuscado, com uma métrica perfeita para valorizar a forma de fazer a poesia, sempre valorizando o soneto. É descritivo, porque eu vou pegar e fazer o arte pela arte, pego um objeto artístico e o descrevo dentro da literatura, dentro de um soneto. E sempre inspirado nos modelos clássicos, ou seja, eu vou permanecer com os modelos clássicos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar um texto do Alberto de Oliveira, tá aqui. Esse texto eu quero que vocês leiam junto comigo e ele se chama Vaso Grego. Então, o que vocês vão fazer? Abram aí, nova aba, ou leiam no celular ou no computador, não sei como que vocês estão fazendo. Se puderem, lógico. E aí, leiam comigo o Vaso Grego. Antes ou depois dessa leitura, eu vou pedir a vocês que vocês vão lá, coloca no Google, Vaso Grego. Imagens, vocês vão ver o que serão os vasos gregos. São objetos de arte que eram feitos na Grécia Antiga para revelar a cultura da Grécia Antiga. O vaso é grego, falei isso, mas a gente encontra ele em muitos museus fora da Grécia, principalmente nos museus da Inglaterra. No British Museum mesmo tem vários, e aí vocês podem consultar esses vasos gregos, tá bom? Vamos lá, a leitura do texto, ó, tô aqui com o meu, diz assim, ó, esta, de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada vindo do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teus que a suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos seus dedos tinia, todas de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca-a, e do ouvido aproximando-a, as bordas finas hás de lhe ouvir canora e doce, ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Bom, nós temos aqui a descrição do vaso grego e que ele foi esculpido pelos deuses do Olimpo, a vinda do Olimpo ao novo deus servia. E aí o vaso grego vai servir para servir esses deuses do Olimpo. Ou seja, eu estou nos modelos clássicos, quando eu falo desses deuses do Olimpo, o vocabulário é extremamente difícil, intelectual, né? Ignota voz, canora e doce, pétalas colmada, é um vocabulário difícil, e o ato de escrever sobre o vaso grego é algo descritivo. Nós não vimos em nenhum momento se o poeta acha o vaso grego bonito ou feio, isso faz do texto como uma poesia fria com ausência de sentimentalismo, tá bom? Bom, é isso que a gente vai falar aqui do Alberto de Oliveira, e na sequência eu vou trazer o último poeta do parnasianismo para vocês, só um pouquinho. Voltando agora, pessoal, aí com uma nova lousa, agora é o Vicente de Carvalho, nosso último poeta, e ele é o mais subjetivo dos parnasianos. Gente, vamos lembrar uma coisa? Aqui no parnasianismo, nós combatemos a subjetividade. Por quê? Porque subjetivo é emoção, é coração. Ou seja, subjetivo está mais ligado ao romantismo, não ao parnasianismo. Então nós combatemos a subjetividade para combater o romantismo.
Mas eu tenho um poeta que é subjetivo. Sim, é subjetivo. Vou explicar para vocês. O que acontece? O Vicente de Carvalho, ele está adiantando o próximo período literário para nós, que é o período do simbolismo, que a gente vai estudar em outra aula. E quando ele adianta esse período para nós, ele acaba trazendo as características do período e uma delas é a subjetividade. Aí aquela pergunta, professor, afinal, ele é parnasiano ou ele é simbolista? Ele é parnasiano, porque ele ainda tem características clássicas dentro de sua obra. O que, por exemplo, o uso dos sonetos, da rima, o aparecimento dos valores clássicos, tudo isso tem aqui ainda na poesia dele, tá bom? Mas olha como ele é um traidor parnasiano. Ele traz como tema o amor, isso não é característica parnasiana, ele já está traindo, já é uma característica lá do simbolismo. A natureza, característica parnasiana, mas com resquícios do simbolismo, e as considerações filosóficas, aí a gente está totalmente ligado ao período parnasiano, tá bom? Ele tem esse título, Poeta do Mar, porque ele ama o mar, e o mar é um dos seus espaços líricos, e aí o mar para ele é transcendental. O que é transcendental? Quando você olha para o mar, é como se sua vida levasse, né, tivesse, as ondas levassem os seus problemas, levassem suas tristezas, suas amarguras, assim por diante. Por isso, o Poeta do Mar, e ele tem essas considerações do Poeta do Mar. Lógico que a gente tem que ler textos dele, esse daqui está aqui em outro livro meu, e o texto se chama Velho Tema. Peço a vocês também para acompanhar a leitura aí no texto com vocês. Então, de novo, ó, Velho Tema. Diz assim: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malogada. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida. É uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos. Existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Aqui ele está falando sobre a esperança, então de certa forma está ligado ao amor, é subjetivo, não é objetivo, porque a esperança está ligada ao sentimento do nosso coração. E aí ele fala que a esperança, ela é como uma árvore que nós plantamos e nós vamos ali colher os frutos futuros, né? Nós vamos regando essa árvore e aí futuramente a gente colhe os frutos. Só que nós plantamos a nossa esperança em um local onde nós nunca estamos para colher esses frutos. Então, temos essas características do Vicente de Carvalho que fazem dele aqui um poeta parnasiano, por usar características clássicas, mas já trazendo para nós as características do simbolismo. Pessoal, é isso daqui então que nós vimos de parnasianismo. Nós estamos encerrando esse período e aí qualquer dúvida, Prof. Melques Instagram, eu aguardo lá para poder ajudar vocês. Grande abraço e até logo!